Seja bem-vindo a mais um debate proposto pela Conta Lá, que é uma gigantesca operação jornalística que pela primeira vez vai realizar 278 debates por todo o Portugal continental. Hoje vamos olhar em detalhe para Alvaiázere, que é um concelho no nordeste do distrito de Leiria, terra da Serra do Xíxaro e de gente resiliente. É um território com menos de 4.000 habitantes que enfrenta desafios demográficos profundos, desde já o envelhecimento e a perda de população, e onde o emprego se concentra sobretudo nos serviços e na pequena indústria. As infraestruturas e a mobilidade continuam no centro do debate, com a requalificação do IC8 a marcar a agenda, tal como a gestão da água e do saneamento. Politicamente, a Câmara é hoje liderada pelo PSD, desde 2021, com maioria, resultante, obviamente, das eleições autárquicas. Passo a apresentar os meus convidados. À minha direita, Agostinho Gomes, independente, no entanto, apoiado pelo Partido Socialista, e à esquerda, João Guerreiro, PSD e, portanto, recandidato ao cargo. Muito obrigado a ambos por terem aceitado o nosso convite. Começo consigo, João Paulo Guerreiro. As tarifas de águas do Pinhal Interior, a APIN, vão subir sobem em 2025. Muitos municípios queixam-se de faturas que dizem ser insustentáveis. O que eu lhe pergunto é por que manteve Alvaiázere ligado à empresa, sabendo deste impacto, e se considera, se rejeitou outras alternativas que houvesse na altura. Então, antes de mais, muito boa tarde e muito obrigado por esta oportunidade inédita destes territórios menos reconhecidos poderem ter visibilidade num canal de dimensão nacional. Cumprimentar também o Agostinho, amigo e alvaiazarense que também anda nestas lides. Relativamente à questão que coloca, quando eu entrei no município, quando tomei posse em 2021, Alvaiázere já estava englobada, já tinha sido um dos municípios fundadores desta agregação de municípios, que na altura incluía 11 municípios, e esse contrato já estava estabelecido. Esse contrato já estava estabelecido. E foi feito com o intuito de ganhar escala, de potenciar candidaturas para requalificação e melhoria das infraestruturas de água e saneamento. Portanto, é uma realidade que herdou. É uma realidade que herdei. Mas perante estes efeitos, nomeadamente as queixas populares de que as tarifas as faturas começam-se a tornar insuportáveis, admite outra solução, renegociação do contrato, se é que é possível, mudança de companhia, se é que é possível? É muito difícil, vejamos, é muito difícil a partir do momento em que municípios da nossa dimensão fazem esta opção de se agregar e de deixar de ter meios e competências internas, funcionários, maquinaria, veículos. É muito difícil largar, sair e reconstituir tudo de novo. Ainda assim, eu penso que temos vantagens em estar na APIN. É verdade que as tarifas de água vêm subindo, mas não é só em Alvaiázere, não é só na APIN. A APIN tem feito um esforço tremendo para que não haja um impacto. Mas, portanto, não está nos planos de fazer esta alteração contratual? Não está nos planos de fazer esta alteração contratual, está nos planos, sim, dentro da nossa capacidade de intervenção, dentro da APIN, trabalhar e melhorar dia a dia para que esse problema seja... Deixe-me fazer também a mesma questão. Agostinho Gomes, critica o modelo da APIN, imagino que defenda uma outra solução, mas se Alvaiázere sair deste contrato, terá obviamente que financiar uma rede de saneamento e de água, e obviamente que isso é uma coisa com um orçamento muito elevado. Qual é a solução que propõe para esta situação? Boa tarde, João. Boa tarde, Paulo. Felicito, antes de mais, o canal 15 da MEL, Conta Lá, pelo facto de ter lançado no meio da televisão estes debates, porque promove, sobretudo, os territórios e promove o poder local. A intenção é essa. Muito bem. Relativamente à questão que colocou,
De facto, 11 municípios associaram-se numa empresa intermunicipal, de modo a construir um projeto que seja vantajoso para estes 11 municípios. E acha que este é um modelo vantajoso que está em... Considerando que a lei exige que o sistema de águas seja sustentável, é uma solução. Na altura, recordo que foi fundamental para que possamos, no conjunto dos 11 municípios, haver um investimento de 40 milhões de euros. Mas olhando para a frente, se for eleito, vai mexer neste assunto ou não? Muito bem. O assunto está estabilizado, mas tenho uma preocupação exatamente com as tarifas e posso fazer essa promessa aqui. Qual é? As tarifas, não diria para os 100% da população, mas para uma maior franja da população, vai baixar. Como? Muito vai fácil. Vai suportar a Câmara? A Câmara pode suportar mais uma parte. Mais uma parte. Vamos para um outro tema. João Paulo Guerreiro, nos últimos anos o desemprego caiu para 111 inscritos em 2022, mas o Conselho continua com salários médios que são abaixo do que é a média para o distrito. Que empresas atraiu de facto para o território e, para termos uma ideia, quantos postos de trabalho foram criados no entretanto, no seu mandato? Nestes últimos 4 anos, só antes, relativamente à questão anterior, é importante esclarecer que não depende do município o estabelecimento de tarifas e nós não podemos tentar ludibriar as pessoas e dizer não sei se era essa a intenção, mas eu penso que estava a falar num subsídio à faturação. Sim, mas isso já existe, a Câmara atualmente já... Pode ser alargado. Pode ser alargado. Atualmente já tem já apoia cerca de 80 mil euros de faturas na tarifa social. Mas o candidato PS propõe alargar exatamente o que já existe. Isso eu penso que está claro. Mas vamos isso então... É uma opção que não tem a ver com o modelo da APIN. Não, isto foi uma promessa feita pelo candidato Agostinho Gomes. Da questão em si. Quanto a esta questão do desemprego, que empresas atraiu neste seu mandato e que emprego gerou? Nós, neste mandato, posso lhe dar um exemplo, quando iniciámos o mandato, não havia um hotel em Alveiaze, agora já existem 2 em funcionamento e está em construção mais um, que será o primeiro hotel de 5 estrelas da região de Leiria, da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria, que só por si já é... Isso representa quantos postos de trabalho tem ideia? Em termos de postos de trabalho, falaremos de 30 a 40 postos de trabalho, mais um restaurante que reabriu neste mandato, que falaremos de mais 10 a 15 postos de trabalho, e, através de muitos esforços, conseguimos finalizar a implantação de 2 grandes empresas, as duas, a BGW e a Atlas. Que são empresas de quê? A Atlas é uma empresa que produz painel sanduíche, de um tipo particular, tecnologicamente mais avançado, e a BGW é uma empresa que produz carvão vegetal e óleos essenciais. As duas juntas representam um investimento superior a 30 milhões de euros e já tem mais de... cerca de 80 postos de trabalho. Para além disso, durante estes 4 anos apoiámos mais de 50 microempresas no início do seu negócio, portanto, diria que estamos aqui a falar de cerca de 250 postos de trabalho. Agostinho Gomes promete atrair investimento e o que eu lhe pergunto é que incentivos concretos oferece para que as empresas queiram vir investir em Alveiaze? Há 2 nuances de abordagem neste tema. Primeiro são os benefícios fiscais que o Estado em si deve considerar para fixar empresas, especialmente em territórios de baixa densidade, nomeadamente a redução do IRC. Quanto ao que as câmaras podem fazer, é muito simples. Em primeiro lugar, criar condições para que as empresas, quer sejam elas de base tecnológica, digital ou criativa, se possam fixar no Conselho, especialmente se tiverem
a possibilidade, ou se nos derem essa possibilidade de melhorar os salários. Depois, havendo a criação desses espaços... Que tem que decidir. Claro. Se havendo as condições para que essas empresas se possam fixar em territórios de baixa densidade, iremos ao encontro dessas próprias empresas, de modo a criar emprego, de modo Mas incentivos concretos que vai fiscais. Normalmente aqueles que já existem muitos, criados pelas câmaras municipais, nós podemos reforçar. E isso é fundamental. Temos que ser diferentes de todos os outros. Se quisermos fixar empresas no nosso território, temos que ser diferentes. Muito bem. O IC8, e esta pergunta é para ambos. O IC8 é o principal eixo rodoviário em Alveiazre e da região, aliás, mas continua a ser apontado como uma estrada, uma das mais perigosas, aliás, do país. A Assembleia da República aprovou por unanimidade uma recomendação para a sua requalificação, mas até hoje não existe nem calendário, nem financiamento garantido para que isso aconteça. O que eu pergunto é o que é que fará, se for eleito, para transformar esta situação? Bom, não me esquecerei seguramente de lutar para podermos requalificar o IC8. Por vários motivos. Em primeiro lugar, pelo facto de ser uma via com uma sinistralidade elevadíssima e também por nos poder ligar ao litoral. Contudo, a minha promessa vai ser outra. Eu irei lutar com todas as forças para que possamos, em consonância com a tutela, construir um novo acesso ou requalificar o já existente com um acesso diretamente para a sede de distrito, que é Leiria. Isso luta-se. Não existe. Não existe. E exatamente por isso é que iremos... Não está nos planos de rodoviários nacionais? Iremos lutar, como sempre lutamos, como lutamos pela construção da A13, iremos lutar, iremos dar início. Já não é início, porque já está construído o quilómetro zero, e essa já é uma ideia antiga, que nos faz imensa falta. E eu tive hoje a dificuldade... Nos seus planos tem prazos para isso? Acha que durante o próximo mandato, se for eleito, será suficiente? O timing será tão breve quanto possível e tão breve quanto o Estado ou a tutela nos apoiar nesse desidrato. É fundamental esse traçado. Desencrava-nos profundamente daquela interioridade. João Paulo Guerreiro, o que é que já fez para que isto avançasse e o que é que se propõe a fazer caso seja reeleito para resolver esta questão do IC8? Já fizemos bastante em todos os fóruns que participei ao longo destes 4 anos, quer isoladamente enquanto município de Alveiazre, quer em conjunto com a comunidade intermunicipal. Temos tido várias reuniões, várias manifestações da necessidade dessa requalificação. Mas por parte do governo, que é o PSD, tivemos com os vários governos. Vão conseguir concretizar alguma coisa ou vai continuar tudo adiado? Parece-me que com este governo vamos conseguir finalmente essa requalificação. Já foi efetuado, ou está neste momento a ser efetuado uma parte importante da requalificação. Sim, mas depois é preciso uma decisão do Governo Central e isso é tudo uma burocracia. Agora nós temos que ter noção e como falava o candidato do PS ainda agora, a A13 mudou aqui um bocadinho da lógica de mobilidade dos territórios que a percorrem. Alveiazre é um desses, um dos que tem mais extensão. Sim, mas a questão era mais sobre o IC8 e, portanto, penso sim, mas aqui é importante para nós termos aqui uma questão da diferença de posição neste caso. Claro. A luta por uma ligação direta de Alveiazre à sede distrito, que embora seja importante, do meu ponto de vista, e você há pouco perguntou muito bem quanto tempo demoraria, é importante, eu não digo que não é importante, mas é uma batalha perdida à partida, porque nós temos o quilómetro zero há mais de 10 anos em Alveiazre, que são 300 metros de estrada, e no entretanto
nasceu o IC9, que faz essa ligação 20 km aqui abaixo. Então, para avançarmos para e, como disse muito bem, não está no plano rodoviário, e, portanto isso muito ficará dificilmente para as gregas, qualquer saúde, vamos falar de saúde. Agostinho Gomes promete um reforço no centro de saúde. Como sabe, os recursos humanos dependem do Serviço Nacional de Saúde. Como é que garante resultados sem criar falsas expectativas? De forma muito clara, entendo que o Centro de Saúde tem condições físicas ótimas, poderá e terá que ser reforçado com recursos humanos, da tutela, naturalmente, mas há uma situação que eu acho que é importante, é valorizar não só as pessoas, não só os cuidados de saúde, como é lógico, mas, sobretudo, incidirmos na difusão dos cuidados de saúde de proximidade. Os transportes públicos nesses territórios... Quando promete o reforço no centro de saúde, é o quê? É os transportes ou é o centro de saúde? O centro de saúde está ótimo, reforçar os transportes, mas reforçar numa particularidade. Diga. Nós queremos, a nossa candidatura quer, e digo isto olhos nos olhos, levar especialidades, nomeadamente dermatologia, saúde oral e, eventualmente, nutrição, especialidades à maior parte dos alveizarenses. Mas a custas de quem? À custa do município. Se o município pode subsidiar um médico ou dois para estar aqui substituindo-se ao Estado, o que é muito bom, também pode, seguramente, garantir esse serviço às pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Muito bem, fica aqui a sua promessa. João Paulo Guerreiro afirma que todos os alveiazerenses têm médico de família, mas há cidadãos que relatam consultas que são adiadas, serviços reduzidos. Eu só pedia que nos esclarecesse em que dados se baseia para fazer essa afirmação de que todos têm um médico de família. Essa afirmação foi proferida num momento temporal em que tínhamos 4 médicos no centro de saúde. Entretanto, um deles reformou-se no mês passado. Agora, temporariamente, não terão, mas nós estamos e vamos desenvolver todos os esforços para que um outro médico ou médica seja... Um prazo que imagino seja curto. Um prazo curto, nos próximos meses, com certeza. Nós já tínhamos isso previsto. Agora, na questão da saúde, é importante a gente percebermos e falarmos dessa situação e do que decorreu ao longo do mandato. Mas isso é do que aconteceu. Eu queria perspectivar as vossas propostas para o futuro, não é? Vou-lhe perspectivar. O Agostinho tinha a tutela da saúde no mandato, ou fazia parte, era vice-presidente do Executivo nesse mandato. Também tinha influência na tutela da mobilidade. Quando nós entramos em 2021, tínhamos uma médica em idade ativa e tínhamos um médico que já na idade da reforma. Tinham 2. Ou seja, nesse momento, em 2021, nós estávamos a correr o sério risco de que o Centro de Saúde de Alveiazer fosse encerrado. E quer dizer que agora já tem 4. 4 não, um reformou-se. Agora temos 4, um reformou-se, temos 3 e vai haver um esforço para se manterem os 4, certo? Vai, com certeza, porque nós, infelizmente, tivemos que nos substituir ao Estado e criámos um regulamento de apoio aos médicos que foi muito atrativo e agora, ainda no último concurso de médicos que houve, Alveiazer foi o concelho que teve mais candidatos para as vagas disponíveis. Então agora, ainda uma questão para si. Os jovens dizem não encontrar casas acessíveis, não é só em Alveiazer, é em muitos outros concelhos. Não há programas municipais de habitação jovem com grande visibilidade nos últimos mandatos. Que programa municipal se compromete a lançar para fixar a população jovem? Nós não podemos fazer isso só na base de um programa. Nós, para já, vamos proceder, porque o paradigma mudou significativamente em relação aos últimos 4 anos. Vamos rever a estratégia local de habitação e, com essa revisão da estratégia local de habitação, vamos tomar as medidas necessárias para permitir a fixação de jovens e não só. Já tem identificado as áreas-chave em que tem que intervir ou não?
nós temos que, quer através dos meios disponíveis de financiamento, quer através de meios do município, conseguir disponibilizar terrenos, é isso que nós vamos lutar, terrenos a preços mais acessíveis e mesmo habitação ou pública ou privada para arrendamento a preços mais acessíveis. É isso que terá que ser feito, a estratégia para fazer isso. Tem uma meta, quantos fogos quer garantir no próximo mandato se for eleito? Eu não tenho uma meta, como disse, temos que reformular nós a estratégia local de habitação e a meta é tantos quantos forem necessários para que não haja jovens não está que inventariados queiram... quantos são necessários, certo? Não, nem será de alguma forma estatisticamente possível fazer isso. O que eu garanto é que faremos tudo o que está ao nosso alcance para que nenhum casal jovem saia de Alvaiázere por não ter habitação ou por não conseguir aceder à habitação. Muito bem. Faço também ainda neste tema, qual é a primeira medida concreta que, se for eleito, se propõe realizar-se para a fixação e para a construção de fixação de população jovem? Dois aspectos distintos. Em primeiro lugar, se alavancarmos o tecido empresarial, é natural que haja mais jovens que se queiram fixar em Alvaiázere. Ainda assim, o problema depois é de facto a habitação. Se não houver, como não há, uma estratégia local de habitação traçada para o município, é difícil avançar nesse sentido. Contudo, prometo, e isso são promessas que garantidamente irão ser cumpridas, lotear alguns terrenos, como já estavam no passado feitos alguns, com o regulamento inclusivamente criado para o efeito, para disponibilizar a jovens, famílias monoparentais também, que se queiram fixar no concelho. Essa construção pode ser feita às expensas do município, com colaboração de fundos do PRR, naturalmente, mas também pode ser feita através de uma cooperativa de habitação em consonância com privados. O que importa, sobretudo, é ter pelo menos 20 habitações disponíveis para que nos próximos 4 anos os jovens se queiram fixar em Alvaiázere. Muito bem. João Paulo Guerreiro, a Câmara Municipal de Alvaiázere tem investido de uma forma muito consistente em eventos culturais e festivos de grande dimensão, como aliás o Xíxaro, o Festival Xíxaro da Serra, que é hoje a principal marca turística do concelho. Apesar dessa aposta, o rendimento médio ainda continua a ser um dos mais baixos do distrito. Tem números concretos do impacto deste seu investimento nestas áreas? E se o balanço custo-benefício justifica o investimento? Sim, nós temos esses números concretos. Solicitámos um estudo à Academia, numa parceria da Universidade de Coimbra, com o ISCAC, que analisou durante o ano 2024 o impacto desses eventos e o impacto no território é a vários níveis, ou a quase todos os níveis de análise positivo. Tanto a nível económico, o retorno, por exemplo, da FAFIPA ou do Alvaiázere Capital do Xíxaro, é cerca de 150% daquilo que é o investimento. Ou seja, por cada 1.000 euros que o município investe, o retorno para a economia local são 1.500 euros. Portanto, vai manter essa linha de investimento? Vamos manter essa linha de investimento, com alguns ajustes que esse próprio relatório nos trouxe. É importante aqui referir e aproveitar esta fase para referir duas coisas muito importantes. Provavelmente por uma fonte errada, indicou ao princípio que Alvaiázere tinha cerca de 4.000 habitantes. Não tem. Tem cerca de 6.700 habitantes. Então tem a estatística errada. A estatística também lhe dizia que Alvaiázere estava a perder população. Não está. Perdeu, são dados da Pordata, faço isto consultar. Não, mas relativos a que ano? De 2020, ou do final de 2020 até ao final de 2024, Alvaiázere cresceu 3,1% em população. Ao contrário da década anterior, em que perdeu 14% de população, nestes 4 anos de mandato crescemos 3,1% de população e crescemos
significativamente mais do que territórios perto de nós. Câmaras socialistas, como por exemplo Ancião, cresceu só 1,5%, Figueiró dos Vinhos. De qualquer das formas, é uma boa notícia saber que a população está. Sim, mas acho que é importante nós percebermos que nestes territórios nós temos que encarar com positividade e esperança estes territórios. As coisas não são tão negras como algumas das pessoas as querem fazer parecer. E temos boas notícias. Estamos a acabar o tempo. Ainda um último tema, a limpeza de terrenos. A limpeza de terrenos, isto tem a ver com os incêndios, o flagelo, que já nem há adjetivos. A limpeza de terrenos continua irregular e a fiscalização é criticada por ficar apenas no papel. Se for eleito, o que é que se propõe fazer para alterar este estado das coisas? É fundamental, num território de baixa densidade, rodeado de floresta, uma mais resiliente do que a outra, é fundamental olhar especialmente para a segurança das pessoas e dos bens. Mas propõe-se atuar como regulação, fiscalização, essa segurança multas, alia duas coisas. Um protocolo a celebrar ou reforçar esse protocolo com a Associação Florestal, de modo a que permita fazer uma limpeza, pelo menos à volta de todas as aldeias. Isso é fundamental, porque as pessoas podem crescer e crescem seguramente na idade, mas têm que estar em segurança. Depois há os proprietários, muitos deles, como se sabe, não faz limpeza. Como é que obriga um proprietário a fazer uma limpeza? A lei permite isso. A lei exige isso. Mas até agora não tem sido executada, como sabe, a nível nacional. Em alguns sim, em alguns não. De qualquer modo, há relatórios anuais de visualização in loco pelas forças de segurança que nos indicam quais os terrenos que é necessário limpar. Por isso, esse assunto é importante exatamente pela segurança das pessoas. João Paulo Guerreiro, como é que assegura que o município vai cumprir a sua parte, caso seja reeleito, nesta vigilância, neste comprometimento com a população de fazer as limpezas, de criar as zonas de segurança da floresta? É muito fácil. Eu, infelizmente, quando entrei, tive logo um batismo de fogo tremendo, com os fogos que afetaram o nosso Conselho em 2022, e desde então tem sido uma área que muito me preocupa. Nós logo... Vai fazer alguma coisa diferente do que tem feito até aqui? Vai fazer algum esforço? Já estamos a fazer, ainda na semana passada lançámos um projeto de 8 condomínios da aldeia. O Agostinho provavelmente não terá estudado bem esse dossiê, mas existe essa possibilidade de haver financiamento para fazer os tais condomínios da aldeia, que são projetos candidatados para fazer a limpeza e a requalificação à volta das aldeias. E acha que isso pode começar a ser feito em que prazo? Estes 8 serão feitos durante este inverno. Durante este inverno? Certo. São os primeiros 8 que foram identificadas nas aldeias de maior risco. Esperamos no futuro, e depois também, porque há aqui uma questão também de necessidade de sensibilização da população. Claro que sim. Porque nós vamos mexer no seu território. Nós estamos num território em que as pessoas ainda dependem parcialmente da riqueza que geram os seus investimentos florestais, e temos que fazer ver que a segurança e que o benefício da sua proteção vale a pena fazer este investimento. Desejo muita sorte, porque isso o Governo tem estado a tentar fazer um pouco por todo o país e todos os anos isto há é na questão da proteção das aldeias. Sim, está bem, mas há outras aldeias, isso é um problema geral. Na questão dos fogos e do problema dos fogos... por favor, que temos sem tempo. Eu vou tentar ser muito breve. Na questão dos fogos, nós temos investido mais de 100 mil euros todos os anos na gestão de faixas de combustível. Nós investimos 150 mil euros na criação de tanques de é para o futuro, não para o que já foi feito. De futuro, isso é uma questão de nível nacional. Tem que ser o Governo e a tutela a definir que estratégia quer para a floresta. Muito bem. Quero agradecer a vossa presença, mas o tempo voa, não para, não espera por nós, mas quero acreditar, e com isto me despeço, quero acreditar que com este debate, pelo menos todos os municípios de Alvaiazes ficarão um pouco mais informados para exercer o seu direito e a sua obrigação, que é votar no dia 12 de outubro nas eleições autárquicas. Foi bom tê-lo desse lado e fique por aí, fica bem.